Pela manhã nós terminamos, vocês me corrijam se eu estiver errado, nós terminamos no assunto onde ali o Éden, ele torna a expressão da glória de Elohim, Leomar, personificada na pessoa do homem e da mulher que temem a Adonai e tornam-se uma só carne. Essa constituição, ela precisa ser enxergada não apenas como a base sedimentar, de sedimentação de um casamento. Porque nós vemos e recorrentemente ouvimos que a questão matrimonial nasce no Éden, sim, nasce no Éden, isso é um fato, mas ela não se limita ao fator comunhão do homem com a sua mulher no âmbito físico. Nós precisamos entender o Éden como a origem do problema, Leomar, mas como a origem da solução também. Por quê? Porque se nós pela manhã conseguimos compreender que a expressão, a personificação da imagem do Elohim vivo se dava pela formação de um Ish como a Ishá, na sua plenitude, dentro daquilo que a palavra estabelece, nós temos que entender que no Éden houve uma ruptura bilateral dessa estrutura. Entendam, tanto o homem, ele não deixou-se dominar pela sua fraqueza, como a mulher também não conseguiu se limitar à sua condição. Ali houve, Leomar, uma quebra tanto do lado do macho quanto da fêmea nessa estrutura que caracterizava a expressão máxima da imagem do Elohim invisível. Ou seja, quando o texto da Brit Hadashah lá na frente, João, vai dizer que ele, Yeshua, é a imagem do Elohim invisível, Yeshua não foi um homem casado do ponto de vista matrimonial, mas ele tinha nele a expressão do Éden em sua plenitude, então ele era a imagem de um Elohim invisível. A nós, semelhantes a Elohims criados lá no Éden, nós temos que compreender que a partir da formação de homem e mulher, havendo esta unidade de concepção entre o homem com as suas características e a mulher com as suas, nós temos ali uma formação de uma unidade indissolúvel que reflete a existência de Elohims neste mundo. A mesma forma que Yeshua diz, se você olha para mim, você vê o Pai. Ele está personificando, não que o Pai tenha uma forma humana, não que o Pai tenha caracteres humanos a ponto de nós podermos desenhar o Pai. Não, Elohim é Espírito. Mas a expressão da bondade, do amor e dos atributos divinos se faz quando você vê esta unidade, mas não é uma unidade limitada a um ato matrimonial em si. Quando nós olhamos a Parashá, nós vamos ver exatamente o oposto dessa questão. É por isso que eu toquei nesse assunto da formação do Éden. Porque na Parashá, vocês me corrijam, existe algum ato matrimonial acontecendo na Parashá? Estou perguntando, não é retórico não. Tem algum ato matrimonial sendo anunciado na Parashá? Tem. Quando aquele hebreu, filho da tribo de Simeão, traz aquela mulher midianita e desfila no meio do arraial, abre lá a Parashá, vamos olhar a Parashá. Nós precisamos entender que a mera constituição de um casamento, Leomar, não é suficiente para expressar a presença divina e o aspecto divino atribuído ao casamento no Éden. Isso aqui é necessário que nós entendamos isso, senão nós não vamos entender a violência de Finéias traduzida por amor aqui. Capítulo 25 da Parashá de hoje diz assim, no verso 6: Então chegou um homem dos filhos de Israel
e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação, tomou uma lança, seguiu o israelita até a tenda e lá trespassou-os pelo ventre, ao homem israelita e à mulher. E cessou a praga que feria os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Então disse o Eterno a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois foi tomado de zelo por mim no meio deles. Por isso, no meu zelo, não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize: dou-lhe a minha aliança de paz. Ele e a sua semente depois dele terá a aliança do sacerdócio perpétuo, porque foi zeloso pela honra de seu Elohim e fez propiciação pelos filhos de Israel. O nome do israelita que foi morto com a midianita era Zinri, filho de Salu, príncipe da casa paterna de Simeão. E o nome da mulher midianita morta era Cosbe, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna dos midianitas. Ora, quando nós vemos a Torá descrever um evento como esse, nós não podemos ter uma concepção errada de que a nua e crua expressão do casamento simboliza a unidade que Elohim estabeleceu no Éden entre homem e mulher. Por quê? Porque para Israel, o significado maior do casamento não era a frutificação de filhos. Isso é um fator importantíssimo associado, tá? Mas eu só estou dizendo que não está no topo do valor que Israel dá a casamento frutificar filhos, formar família, formar novos servos para Adonai, para trabalhar pelo conhecimento da Torá e a sua aplicação onde quer que você habite. Tudo isso é uma derivação da constituição matrimonial do Éden. Isso é um fato, é uma obrigação e faz parte. Mas o aspecto maior da condição matrimonial dada ao terroso e à sua costela, que se chamaria Ahavá, amor. Olha o nome da mulher, amor. Ahavá, amor. Era que esta perfeita harmonia transmitiria ao mundo uma visão física de uma expressão indefinida chamada Elohim. Essa é a função do matrimônio judaico. Que a plena formação e solidez, ocupando os papéis determinados no Éden para homem e mulher, como nós falamos pela manhã, expresse a essência divina para a humanidade. Ora, nós aqui temos um casamento em andamento. Um casamento entre um príncipe da tribo de Simeão e uma princesa da tribo midianita. Por que Finéias, ao determinar a morte de ambos, ele ganha uma aliança de paz com Elohim? Porque Israel estaria deformando a imagem divina para a humanidade a partir de um matrimônio não consolidado nas bases adâmicas que deveria ter sido feito, por causa da Torá. Eu vou voltar, vou falar devagar para nós entendermos isso, porque isso é um apelo que a Torá faz para que nós não a romantizemos e deformemos a imagem de Elohim para o mundo. Se eu me prender, Ulisses, à tradição judaica, fizer o casamento dentro do maior rigor tradicional possível que possa existir, qualquer ambição que eu tenha, que não seja em primeiro lugar resplandecer o que João lá na frente vai dizer, ele é a imagem do Elohim invisível. Se o meu casamento e o seu e qualquer um que pretende se casar nos moldes da Torá não traduzir isso, nós deformamos a imagem perfeita de Elohim para a humanidade. Aí vem Finéias e tinha um ponto fraco em Israel.
Vamos ler aqui o texto numa outra tradução para a gente ver aqui. Eis. Eu vou ler os mesmos versos 6, 7 e 8 que a gente leu aqui na tradução habitual. Versos 6, 7 e 8. E eis, um homem dos Bene Israel vem. Ele apresenta a seus irmãos uma mulher midianita, aos olhos de Moshe e aos olhos da comunidade dos Bene Israel. Eles choram na abertura da tenda do encontro. Por que que, em pleno luto, depois do empalamento de 177 mil homens, haveria um luto em andamento? Um homem hebreu se atreve a trazer uma mulher midianita? Porque o texto aqui, e isso não é uma fala do Leonardo, vocês podem ir às traduções talmúdicas no Rumash, vocês podem ir aos comentários de André Chorak na Bíblia segundo André Chorak, vocês podem ir aos comentários clássicos de Ramban, de Rashi a respeito desse assunto aqui. Todos eles vão enfatizar que o casal não só se oportunizou de uma fragilidade de luto em andamento, como copulou na abertura da sua tenda diante do povo. Lembra daquela história de Noé? Que Noé foi atacado pelo filho, que nós já entendemos que Noé foi sexualmente violentado por cão. Aqui o assunto é no mesmo termo. O homem e a mulher, esses dois aqui, eles decaem de uma qualidade adâmica que deveriam refletir ao mundo e tornam-se aquele ser humano melancólico, sanguíneo, desprezível e alheio de Elohim quando eles fazem isso. Neste momento, o que a Torá vai nos dizer aqui é que, traduzindo essa questão, deixa eu só terminar de ler o texto aqui que eu parei aqui. Pinhas, filho de Eleazar, filho de Arão, o ministrante, vê. Ele se levanta do seio da comunidade, toma uma lança em sua mão, vem por detrás do homem de Israel até a tenda, ou seja, eles estavam em cópula na tenda quando Finéias se levanta. O apunhala a ambos, no ventre, homem e mulher. Ambos infecundos, no ventre. Por que podia ter transfixado o tórax? Era muito mais garantido de uma morte iminente, mas ele vem no ventre. Ele não admitia sequer uma semente no ventre daquela mulher. A Torá diz que ele transfixa para que ela não gere, morra e não gere. A Torá oral, né? Morra e não gere. Ele se levanta do seio da comunidade, toma uma lança em sua mão, vem por detrás do homem de Israel até a tenda, no ato da cópula, e os apunhala ambos no ventre, o homem e a mulher. A calamidade cessa entre os Bene Israel. A calamidade cessa. Por que estava havendo a calamidade? Pelo choro dos que morreram empalados. Então morreu 177 mil empalados e 24, não é isso? 24 mil, porque estavam chorando pela morte dos que foram condenados ao empalamento. Diante desse cenário, um casamento acontecer. Infeliz escolher uma situação para você querer formar um casamento num momento tão delicado quanto esse em Israel. Mas tem um detalhe aqui que nós precisamos ouvir. Da mesma forma que a união física de um casal constitui a excelência formadora do humano primitivo, Adão, é necessário expandir essa unidade aos termos espirituais, no qual homem e mulher tornam-se um na guarda e obediência aos princípios da Torá estabelecidos por Adonai. É nessa profundidade e solidez que Yeshua se pauta para responder aqueles questionadores 1500 anos depois disso aqui. Por causa da esclerose do vosso coração, Mateus capítulo 19. Moshe permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio, em Adão, homem e mulher, não era assim. Não era. Então a resposta de Yeshua a uma pergunta superficial sobre divórcio é respondida na profundidade da essência adâmica que Yeshua conhecia, que ele era o próprio representante do legítimo da origem do homem.
o homem sem pecado, unido e atrelado a Adonai, inseparável do amor que ele tem por Adonai. É nesse ponto aqui que Yeshua vai. Ah, pode divorciar, não pode? Eu não vou entrar nesse mérito. Isso aqui já foi ensinado aqui na casa algumas vezes. E Yeshua está vindo a trazer uma reflexão do humano de que ele não seja superficial e ele penetre a essência da existência humana, vendo que nesta conformação primitiva e original nós podemos enxergar o amor de Elohim pela humanidade. Porque o próprio João vai dizer e definir que Elohim é amor. Vocês nunca vão ver alguém dizer assim, ó, Ulisses é amor, Renan é amor, Rita é amor. Ninguém vai falar isso. Vai dizer que o Ulisses ama, que o Renan ama, que a Rita talvez não ame. É um verbo atribuído a uma ação. Não é isso? Amar. Mas a Bíblia diz que Elohim é amor. Essa formação do homem à sua imagem e semelhança é a expressão do amor de Elohim à humanidade. E aí Yeshua tira a superficialidade do assunto e volta o homem ao princípio do amor. Porque se nós não entendermos a criação do homem pelo amor de Elohim à humanidade, esquece. O princípio da existência do homem, os próprios rabis têm compêndios clássicos sobre isso, porque ele amou o homem antes dele existir. Ele ama o mundo, o universo. Não existia. Eu já vi muita gente perguntando por que Deus criou o homem, se o homem ia pecar, ia confrontar Elohim e papapá. Entendam. O motivo pelo qual nós temos Bereshit capítulo 1 narrando a existência do que nada existia é o amor de Elohim sendo expresso para aquilo que não existia. É amor. É amor. Na revelação de Yeshua, prevalece a concepção de unidade entre homem e mulher em todos os termos da sua essência, ou seja, ele exige a fidelidade matrimonial, sendo ela o reflexo da fidelidade espiritual que ambos devem exercer continuamente face a Adonai. Por que Adonai visitava o homem no final de toda a tarde? Porque eles eram fiéis naquilo que lhes foi confiado. Guardem e cultivem o jardim. Não toque na árvore do bem e nem na árvore do mal. A árvore do conhecimento é vedada. Enquanto o homem preservou essa essência, ele era visitado e Adonai o via e o homem via Adonai face a face. Só que aqui era um matrimônio em moldes a deformar a essência divina expressa por Adão e Eva. Abre o Deuteronômio capítulo 13. Olha por que Finéias vai construir uma aliança de paz sobre ele, porque o texto da Torá vai nos deixar intrigado aqui numa questão. Por que não foi Moisés que atuou? Por que Moisés não atuou? Por que Eleazar e Tamar e os ministrantes do tabernáculo itinerante não atuaram? E vem um filho legítimo de Eleazar, mas não contemplado pela aliança levítica. Eu já conversei com vocês sobre isso, deve ter o quê? Um mês atrás. Finéias já era nascido no tempo egípcio. A aliança que ele dá a Eleazar e Tamar, após a morte de Nadab e Abiú, contempla os filhos que nasceriam deles. Finéias permanece 40 anos vendo seus irmãos legítimos terem uma aliança de paz, a qual ele não tinha. Nós já estudamos isso aqui. Por que ele? Nós vamos chegar na resposta aqui agora. Deuteronômio 13, verso 7 diz assim: ele vai narrar relações íntimas entre pessoas. Quando teu irmão, o filho de tua mãe, ou teu filho ou tua filha, ou a mulher do teu seio, em algumas traduções, a mulher do teu regaço, ou teu companheiro... Hein? Eu li o 6? Eu acho que eu anotei errado então, desculpa. Quando teu irmão, o filho de tua mãe, ou teu filho ou tua filha, ou a mulher de teu regaço, teu companheiro que é como o teu ser, te incitar na intimidade para dizer: vamos, sirvamos outros Elohim que não conhecias, nem tu, nem teu pai,
entre os Elohims dos povos que estão ao redor de vós, próximos de ti ou distantes, da extremidade da terra até a outra. Não consintas com ele, não o ouças. Teu olho não será exorável, favorável para ele. Não o pouparás, não o cobrirás. Sim, tu o matarás. Tua mão será contra ele, a primeira para puni-lo de morte, e a mão de todo o povo por último. Apedreja-o até a morte. Sim, ele queria te banir para longe de Adonai teu Elohim, que te fez sair da terra do Egito, da casa dos servos. Toda e qualquer relação constituída conforme o texto do Deuteronômio sustenta, que conduzir a outra parte a se envolver a Elohims estranhos é vedada pela Torá e exige da parte daquele que conhece Elohims uma ação. Mas isso aqui é Deuteronômio. Você e eu, se folhearmos a Torá de Finéias para trás, nós não vamos encontrar uma base da Torá para esta ação. Aqui vem a minha pergunta: por que Finéias foi justificado? Ele fez um ato profético? Julgamento na Torá tem base e fundamento na Torá. Não há da Parashá Finéias para trás, de Deuteronômio capítulo 13 para trás, nenhum subsídio. Ele tem a proibição. Desde que saiu do Egito, Adonai fala: não se envolva com os povos da terra. Quando você chegar na terra, destrua os povos que lá remanescerem, para que eles não os conduzam para quê? Para te fazer cultuar aos deuses deles. Isso existe. Mas uma ação de cunho íntimo envolvendo irmão, irmã, pai, mãe, mulher ou teu companheiro do regaço, como o texto da Torá diz, não tem. O terceiro ponto, que nós tocamos em dois pontos: o tempo, nós tocamos o ponto da conformação homem e mulher, mas tem um terceiro ponto que o texto aqui vai falar. O terceiro ponto se trata da expressão aos olhos de. Nós acabamos de ler no Números capítulo 25 o seguinte: ele, o hebreu, apresenta a seus irmãos uma mulher midianita aos olhos de Moshe e aos olhos de toda a comunidade dos Bnei Israel. Ele usa essa expressão duplicada no mesmo versículo. Cadê aqui? O terceiro ponto trata da expressão aos olhos de, que foi aplicada duas vezes na mesma oração, que relata a audácia do casal visando, em primeira análise, enfatizar a gravidade do fato e torná-lo merecedor de atenção. Leonardo, falou a expressão aos olhos de duas vezes para transformar aquele fato num fato muito relevante. Tudo bem. Mas, numa segunda análise, por que o texto destaca Moisés dos demais componentes da comunidade de Israel? Por que ele não falou assim, pastora? Aos olhos de Eleazar e Itamar e aos olhos da comunidade de Israel. Por que ele não falou aos olhos de todos os hebreus? Por que ele diz que aos olhos de Moisés? O que o texto quer enfatizar é que nem o legislador Moisés, que escreveu a Torá, conhecia recurso na Torá para atuar na situação. Nem Moisés. E por que Finéias sabia? Ele era profeta? Ele teve uma visão? Uma voz falou: vai e mata? O Talmud relata, pastor, que o cumpridor das leis divinas busca sempre na Torá, representada pela figura de Moisés, sua referência para determinar uma conduta a ser tomada. Ok. Nesse caso, parte da Torá a iniciativa alinhada à vontade divina para que uma ação deva ou não ser tomada. Mas, Leonardo, se a Torá é a base para tomar ação e não há um relato que o próprio Moisés conhecia
para que destrinchasse a questão ali, como é que a resposta está na Torá? Não. O fato de Moshe ter visto a cena diante de teus olhos e não ter sido o executor da sentença, segundo os mestres de Israel, revela que a conduta a ser tomada naquele momento estava dentro de um compêndio de instruções não escritas e escrituradas até aquele momento. Era um estatuto, ainda não tinha sido legislado. Era conhecido pelos ouvintes de Êxodo capítulo 20, 24, mas ainda não tinha sido escriturada. Por quê? Eu vou voltar. O fato de Moisés ter visto a cena diante de teus olhos e não ter sido o executor da sentença, segundo os mestres de Israel, revela que a conduta a ser tomada naquele momento estava dentro de um compêndio de instruções não escriturais, ou seja, apenas ditas por Adonai, mas não descrita formalmente para uma leitura das gerações futuras. A ação de Pinéias legaliza um estatuto em Israel. Um estatuto só existe a partir do momento que requer uma execução. Via de regra, então, se as festas bíblicas são estatutos da Torá, elas foram dadas porque Israel estava em condições de executar. Agora você vai concluir a paraxá. Toda vez que nós olharmos situações sem resposta na Torá, nós vemos que faz parte da caminhada de um povo no deserto aprender legislações da Torá outrora desconhecidas por não estar flagrantemente descrita, mas não quer dizer que não brote da Torá uma essência. Exemplos, eu já vou te dar a palavra, tá, Pri? Exemplos. Segundo ano da partida do Egito, segundo Pêssar a ser realizado, Números capítulo 9. Qual foi o problema do segundo Pêssar de Israel? Homens que tinham se contaminado com um cadáver, não tiveram tempo de se purificar para Pêssar, chegaram para Moisés: uai, porque eu estou impuro, eu não posso sacrificar o cordeiro? Moisés falou: preciso consultar a Adonai. Havia previsão escrita na Torá de Pêssar Sheni ser celebrada 30 dias depois? Moisés vai a Adonai e fala: Pai, passei 40 dias, 40 noites diante de ti, e meu ser não reconhece uma solução para o problema. Adonai, diga a Israel que aquele que não se purificar para celebrar Pêssar no 14º dia do mês de Nisan, que se purifique no 14º dia do mês de Iyar e celebre Pêssar. O estatuto nasce pela necessidade que o momento exige. Finéias aqui, eu vou dar a palavra para Priscila, primeiro que ela pediu ali. Finéias aqui, pastora, ouve a Torá nos montes 40 anos antes e retém informações que ainda não haviam sido colocadas no papel, mas ele guardou a Torá no seu, ele aplica, e isso avaliza para que torne-se uma legislação escrita. Se não houverem ações por adesão e amor à Torá, por esta coisa que o mundo não entende, que é o movimento que o sopro sagrado faz sobre a face da terra para coisas que não estão totalmente claras na Torá. Eu não estou dizendo que elas não emanam da Torá, eu só estou dizendo que elas não necessariamente vão estar claras dentro da Torá. A sua existência, ela nasce a partir da necessidade de aplicação. Aí você vê o conflito que os rabis têm, por exemplo, com Números capítulo 5. Por que o estatuto da mulher sob suspeita de adultério, que bebe a água amarga para definir se adulterou ou não, os rabis afirmam, nunca se cumpriu em Israel? Se não houver
um enxergar mais amplo, de que às vezes a ruptura com Adonai ela é íntima, ela é escondida, ela é interior. Não vai haver recurso da Torá para julgar uma questão dessa, quando ele diz que não pode haver ruptura entre as partes que compõem a plena expressão do amor de Elohim. A Torá é frágil nesse ponto, ela é manca, ela não é perfeita. Fala, Pri. Essa é uma avaliação superficial quando nós entendemos que o casamento de Moisés com a etíope e com Zípora, porque existe uma dúvida se a etíope era a própria Zípora ou não, não vamos entrar no mérito, mas avaliar que Moisés estava impedido de aplicar um estatuto por conta de um casamento questionável que levou Miriam a ser leprosa, o casamento de Moisés já fora avalizado por Adonai. Porque quando Miriam e Arão se erguem contra Moisés e questionam o casamento dele com aquela mulher, que foi a paraxá um pouco atrás aqui que nós estudamos, e Adonai joga a lepra sobre Miriam, automaticamente ele está avalizando o casamento que Moisés teve com... Ele está assinando embaixo, o que não impediria Moisés de aplicar qualquer legislação da Torá. Moisés não era um homem com uma culpa nas costas que estava impedido de aplicar a Torá. Não. Aqui a questão girou em torno da guarda dos preceitos de 40 anos atrás, os quais não haviam ainda sido escriturados, porque ainda não havia uma aplicação prática disso. Eu vou te dar um exemplo. Se nós olharmos o capítulo 31 aqui do livro de Números, a vingança dos midianitas vai ser a primeira expressão de guarda da paraxá Hukat. Porque aqui Moisés vai vingar Balaão pela espada, manda destruir, e aí eles destrói os midianitas e volta para o arraial. Vem todo mundo, encontra o povo lá fora e fala: se não se santificar por 7 dias, não entra no arraial. Ou seja, a paraxá Hukat, ela foi dada no capítulo 19, mas ela tem a sua aplicação no capítulo 31. E existe uma discussão se Hukat é uma legislação do 2º ano ou do 40º ano. Pensa se isso foi de 40 anos atrás. E a Torá deixa para relatar 39 anos depois que um estatuto foi cumprido. Mas estava escrito. Finéias, inspirado pelo sopro sagrado, tem o estatuto aqui e aqui. E vê o momento único para torná-lo chancelado a ponto da Torá vir e avalizá-lo. A senhora quer o microfone aqui? Pega aí. Isso aqui é um detalhe que partiu de Finéias a preservação da essência divina do amor. Finéias não olhou para o fato dela ser uma midianita simplesmente pela superficialidade do fato. Finéias não olhou para ele ser um hebreu. Ele apenas viu, Ulisses, e julgou diante de Adonai que este casamento para Israel seria a assinatura de que Elohim é um Elohim deformado. Total, e de um desligamento total da nação. Adonai não ia aceitar a prostituição. Então Israel estava perdido. Exatamente. Foi uma salvação para Israel. Por isso que é a aliança de paz. Ele preserva essa expressão. É uma urgência das urgências. É aquilo que eu falei. Nós estamos entrando num período de urgências, de um amor incondicional a Adonai e cumprimento dos seus mandamentos. Porque senão nós não temos a vinda de Yeshua.
E nós vamos continuar nesse desrespeito que as coisas se encontram, Léo. Não tem condições. E essa violência, um matando o outro dessa forma, é aquilo que da história do trator. Você vem, o que o trator simboliza? Uma atração. Não é assim? Porque logo você vê um trator passando em cima de algo ou de alguém e amassando tudo. Não. O significado dele, na realidade, é uma atração. O que o médico faz? Na medicina faz. O indivíduo teve uma quebradura nas pernas. O que ele vai ter que fazer? Você que é médico, fala aí melhor do que eu. Ele faz uma redução do osso para o local, por meio de uma técnica de tração. De tração, de puxá-lo para o lugar. Exatamente, esse puxar e essa tração, ela é dolorosa, ela é violenta mesmo na área da medicina. Você imagina isso, trazer uma nação, uma tração de uma nação para o lugar. Tem que haver um movimento divino. Aí quando você vê o profeta Ezequiel, ali no capítulo 1 de Ezequiel, Léo, ele falando do movimento das rodas. E do movimento sobrenatural que acontece, que ele vê primeiro os mensageiros, ele vê o movimento dos céus, um movimento sobrenatural, depois eles vão ser direcionados pelas rodas. Aquilo ali é uma atração para os nossos dias. Aí você pega o texto de Ezequiel, no capítulo 1, que você vai ver aqui o que ele fala com Ezequiel logo no capítulo 2. Aqui, Ezequiel capítulo 1. Andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles, versículo 19. Aqui ele já está vendo a coisa materializada. O movimento de rodas que vão trazer uma atração, tracionados. Elevando-se os seres viventes da terra, elevavam-se também as rodas. Para onde o Espírito queria ir, aí iriam as rodas, se elevavam defronte deles, porque o Espírito da criatura vivente estava nas rodas. Andando elas, elevando-se eles da terra, eles paravam elas, e elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas defronte deles, porque o espírito dos seres viventes estavam nas rodas. Um movimento sobrenatural. Olha agora aqui no versículo 28. Como o aspecto do arco que aparecera na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Eterno. Vendo isto, eu caí sobre o meu rosto e ouvi a voz quem falava. E ele me disse: Filho do homem, põe-te em pé e eu vou falar contigo. Se levanta e vai cumprir e cobrar do povo mandamento e ensinar a Torá. Aqui, ó, eles são de face rebelde, eles são isso, mas não temas, nem temas as suas palavras, ainda que hajam sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com seus rostos, porque são casa rebelde. É um movimento, Léo, que tem que ser ajustado com questões espirituais profundas, para que haja atração e traga de volta, porque senão vai se perder. A ira de Adonai vem e vai matar todo mundo se continuar assim. É isso aí. É isso. Por isso que teve que haver essa violência de morte do casal. Que foi interpretada por Adonai como um ato de amor para com ele. Isso. Essa que é o difícil das pessoas assimilarem. Loucura, parece que é loucura. O outro lado, a outra face desse amor que requer uma defesa na mesma proporção que vem a tentativa de destruir este amor. Então, o amor de Finéias é avalizado por Adonai através do fruto que ele gera para as gerações vindouras, em Israel e no mundo, visto que subsidia ações humanamente e aparentemente violentas como atos de justiça. Esse fato tem uma particularidade, presta atenção nesse detalhe. Este fato da paraxá, de que Finéias levanta-se e os trespassa com a lança ao ventre, no ato da cópula,
traz uma particularidade. Ele requer que a ação seja imediata e diante do fato em andamento. Presta atenção. Presta atenção. Prevenindo que essa autorização seja mal usada de maneira premeditada e para fins pessoais. Olha só. Quando próxima paraxá, Matot, Leomar que vai ensinar, não é isso, Ulisses? Já vamos deixando, né? Se pastora não assumir, Leomar vai ensinar sábado que vem. Isso. O que a paraxá Matot fala? Que se uma mulher fizer um voto e ela for casada, ou se ela não for casada, e o marido e o pai não souberem do voto, eles podem anular o voto no ato de concepção do voto. Se passar 1 hora depois, ele pode anular o voto? É no ato da ação. Esta reparação que Finéias faz dentro de Israel para evitar a deformidade da expressão divina para a humanidade, ou eu e você fazemos no ato, ou nós não estamos autorizados a fazer, porque o faremos em força e justiça própria. Ô Léo, é uma situação emergente, é muito mais que urgente. O que você falou para mim? A classificação de risco é eletivo, urgente, emergente. Emergente, se você atua, tem chance de viver. Se não atuar, é morte. O que eu disse? Isso é uma emergência. Era a reclamação da mulher lá no supermercado, quando uma porção do assassinato gente, lá. Ninguém no momento ajudou, passou o tempo e o rapaz morreu. É uma ação emergente. Leonardo, você está querendo dizer que pode pegar uma lança e trespassar um casal no carnaval ali na rua 7? Não estou falando para fazer isso. Porque ali daria para fazer algo bem parecido. Né, Rita? Da sua casa dá para ver bastante isso, né? O problema todo é que nós não podemos olhar de forma tendenciosa aos nossos desejos pessoais a execução de uma justiça em nome de Elohim. Isso. Esta casa lá setor recensa salas com rolos, luga sensa salasse neles a face, pela soça salasse deles a nós temos que trabalhar esta casa, precisa trabalhar todo o tempo pela força do Espírito, a direção do sopro sagrado. Para que nós possamos estabelecer justiça. Sem que terrada lá sempre, lá fósfora, lá cirrades, louca em terra, sensa, salassem deles. Amém, Pai. E não deixe saça, salassem deles. Para que você não deixe que outros sejam contaminados ou sejam prejudicados. Sem que derrama lá fósfora, lá cirrada, sus excessos, lá os Amém. Dolosocipa, lá páscoa, lá cirrada, Amém, Pai. Amém. E essa casa da laça tu Ele está falando tudo sobre esta casa. Amém. Amém, Pai. Amém. Amém, Pai. Amém. Para que a cidade possa ser também beneficiada com a justiça de Adonai. Ele está falando para nós, na realidade, para nós não nos calarmos e nós buscarmos estabelecer justiça. É isso que ele está falando. Que assim podemos seguir o nosso caminho em linha com o Eterno. Esse tempo que vocês têm para fazer isso, faça. Amém. Amém, Pai. Amém. Amém. O caso colocado em questão na paraxá colocou em prova o amor do povo judeu diante de um fato em andamento.
É muito cômodo a gente dizer para o Eterno assim: eu amo o Eterno. Mas a palavra do Eterno diz que aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Como que Israel ali foi poupado? Porque no meio de toda a população, atuou no momento certo, pelas razões certas, pelo meio certo. Remiu toda a nação. É por isso que, requerendo uma resposta proporcional que se pautasse na Torá e não na razão ou na religiosidade de Israel. Vocês imaginam que o fato se dá neste momento, uma cópula de um homem hebreu com uma mulher estrangeira afrontando um período de luto e publicamente. Imagina, Ulisses, qual seria o resultado de uma reunião dos juízes para debater o assunto, avaliar a gravidade, medir a justiça e executar a pena. Nos tribunais humanos, esse é o rito tradicional. Com Adonai, a aplicação de Torá, Leomar, ela tem que ser imediata. Por quê? Imagina, depois de terem morrido 177 mil, mais 24 mil, reunirem-se os anciãos de Israel para definir a morte de mais 2 pessoas. Em algum momento haveria falha. Ia se pesar a história daquela pessoa. Ia se pesar a descendência, o nome, os pais. O juízo e a justiça ficariam comprometidos pela falta de impetuosidade no cumprimento do mandamento. Salomão esteve presente numa disputa de amor no início do seu trono. Não estava nem aqui anotado aqui para falar isso não, mas eu conheço esse texto um pouquinho, porque isso foi pauta de um casamento, inclusive. Então eu lembro bem do momento e do detalhe. 2 mulheres requerendo a maternidade de um filho que nasceu. 2 mulheres grávidas, uma o filho nasce morto e a outra o filho nasce naturalmente saudável. A mulher que perdeu o filho rouba o filho da que nasceu vivo e alega que o filho é dela. Hoje tem DNA para provar, né? Mas imagina no tempo de Salomão. 2 mulheres alegando amor por uma única vida. E as 2 diante de Salomão. Salomão chamou alguma testemunha para falar, para avaliar se A ou B estavam mentindo. Quem foi a parteira? Quem cuidou da criança? Ele fez um processo jurídico tramitar de forma natural, porque ali o problema não era uma questão civil comum. Era a alegação de amor por um outro ser. Isso é emergencial na Torá. Expressão de amor e sustento de vida é emergencial. Saibam diferenciar, porque tem pesos diferentes na Torá que precisam ser conhecidos. Tem uma paraxá que só fala de pesos e medidas o tempo inteiro, lá no Levítico. Não é peso e medida de volume, centímetro, altura, profundidade, não. Ele está falando de nós olharmos uma situação, Ulisses, e com... Qual é a palavra correta? Sagacidade? Não é. Me fugiu aqui a palavra correta. É uma intrepidez que você tem que ter de momento. Perspicácia. Obrigado, pastor. Me ajudou aqui a lembrar a palavra. O que Adonai exige do homem é que, se eu estou diante de uma situação que ela pode transcorrer o trâmite civil normal de um fato, segue o trâmite, cumpre a lei e faça o que é justo. Mas existem pesos e medidas que são emergenciais.
que não dá para respeitar um trâmite normal e o servo de Elohim precisa atuar de forma iminente. É nisso que se pauta o amor de Finéias nessa paraxá. Ô Léo, a mesma coisa aconteceu com o assaltante lá em casa. Nós estávamos num momento emergencial. Sim. Tinha que tomar uma posição. Qual foi a palavra que o Eterno coloca na minha boca? Senhor, o Senhor está sendo visto. Então eu entrei com uma questão de um texto da Torá e coloquei para ele e ele se retirou. Era emergencial, ele ia matar alguém. Não dava tempo de esperar a polícia chegar para atuar. É isso que Finéias faz, é isso. Isso o que Salomão faz naquela hora? Exatamente. Põe o menino aqui. Olha só, se as duas estão alegando ser mãe da criança, pega a espada, divide ao meio e cada um leva uma metade. A mãe verdadeira gritou e falou: o filho é dela. Porque ela amava e o amor dela transcendia o desejo de cuidá-lo. Ela preferia ver um filho vivo do que partido ao meio. Ela cede. Esse é o amor devotado. Ela atua na hora. A criança foi poupada. Salomão reconhece: só uma mãe verdadeira daria o próprio filho em prol da vida. E pune a outra que estava mentindo. Salomão tinha tempo? Não. Ele traz a vida da criança como o atrativo da emergência. Eu vou criar uma emergência e vamos ver quem vai atuar melhor diante da emergência. Esse é o ponto. Finéias foi superior a Moisés no ato de emergência naquele momento. E aí ele ganha uma aliança de paz. Ele é sacerdócio perpétuo pelas suas gerações, não sendo legitimamente constituído como Eleazar e Tamar e os descendentes que nasceram dele depois. Simples assim. A partir dessa autenticação, sim, a beleza do rito é secundária, terciária, e olhe lá qual área dessas aí. A partir dessa autenticação da oralidade do Sinai, ou seja, o que se ouviu no Sinai veio para a Torá escrita, qualquer minyan, um quórum de 10 pessoas justas constituídas numa cidade, que for confrontado por uma situação similar, deve se apoiar nessa jurisprudência de Finéias e determinar a sentença para uma transgressão em questão. Então, se tem uma comunidade que adere à Torá, que cumpre seus preceitos, e um quórum de minhãs identifica uma situação emergencial, ele não só pode, como ele deve intervir. Faltando então pessoas no amor profundo a Adonai para agir imediatamente. Mas seria de fato essa transgressão limitada ao ato da cópula em público? O problema foi todo um ato sexual público. Eu não estou menosprezando a gravidade de um ato sexual público no contexto que a gente está conversando. A minha pergunta é: seria de fato isso limitado ao ato da cópula física publicamente? Ou um minyan deveria se atentar para a sutileza por detrás da ambição humana de se prostituir publicamente de forma tão agressiva a ponto de ser comparado a uma cópula pública? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagina que uma pessoa, dona de um terreno, que doa este terreno para uma obra que pratica justiça numa cidade. Vamos falar de uma forma hipotética aqui. Carlão tem lá um terreno, uma casa, e aí ele vê uma associação, uma entidade social qualquer, que faz um trabalho correto numa cidade. Ele chega e fala assim: ó, tá aqui. Use o imóvel, cuide do imóvel, e no futuro considerem comprar este imóvel, ou eu considero doar esse imóvel para vocês. E aí começa-se um trabalho de assistência, de cuidado e etc. Anos depois, o Carlão resolve
lucrar com aquele terreno. Estou falando de uma situação hipotética. Diante desse cenário, qual seria o trâmite a ser aplicado? Eu vou constituir um advogado, eu vou levar a causa à justiça comum, alegando que somos usuários do terreno, a associação fulana de tal pratica doação de não sei o que, assistência não sei aonde, a não sei quem, pererê, pererê, popô, e vamos entregar nas mãos de um processo civil, jurídico, comum e esperar a sanção. Quem tem a perder com isso? Os beneficiários da tal instituição que têm necessidade de subsistência por meio dela. Um quórum de minyan justo atua de forma imediata, colocando a vida do indivíduo, estou te usando como exemplo só, tá, Carlão? Diante de Adonai para dizer, minha causa é justa ou não é, Adonai? Eu estou tirando proveito próprio do terreno dele e eu devo a ele, ou os necessitados e pobres da cidade vão ser prejudicados por uma ação unicamente benéfica, unilateralmente para ele? A jurisprudência humana diz que ele é dono e ele pode ocupar o imóvel e mandar desocupar a hora que quiser, mas você vai lutar, você vai tentar, você vai fazer, vai acontecer. Um quórum de minyan resolve isso diante de Adonai, com uma intervenção divina, porque não é para benefício próprio, é para um benefício coletivo. Isso dá para esperar o trâmite civil ou requer uma intervenção imediata? Aí eu vou explicar de outro caso hipotético. O sujeito defrauda uma viúva civilmente na compra de um terreno abaixo do preço por se apoiar na fragilidade de momento da viuvez. Ora, a família da viúva reconhece o dano a ela. Qual é o trâmite? Vai para a justiça, tenta anular a venda, não tem essas coisas que dá para fazer, Priscila, alegando que foi vítima de issos e aquilos, e traz testemunha e faz. Um quórum de minyan, quando toma ciência disso, segundo a Torá, a causa do órfão, da viúva necessitada é uma causa emergencial. Agora, eu tenho 30 terrenos. Ocorre uma invasão daquele terreno e eu usava aquele terreno, pastor, para aluguel, para ganhar dinheiro, mas eu tenho mais 29. A causa é emergencial. Esse sujeito que tem 29 terrenos não pode entrar na ação comum da justiça e esperar a resolução daquele terreno. O único prejudicado, mas se ele for dono de um único terreno e aquilo ali é a subsistência dele, o quórum de minyan tem que saber fazer a diferença entre o que é e o que não é dependente de uma intervenção imediata. A Parashá Finés, a natureza dela é a análise da emergência e a busca de um recurso que nem sempre necessariamente estará flagrantemente escrito na própria Torá. Mas nasce a essência da solução na Torá. É muito, muito, muito desafiador viver dessa forma. Mas o benefício é dizer, eu estou garantindo o futuro de vocês. Vocês ouviram essa frase recentemente? Esta assinatura garante o futuro de vocês. Essa é uma aliança de paz que Adonai estabelece. O molde não é muitas vezes religioso. O molde não é, como é que você falou, Leomar, travestido das maiores ritos e tradições possíveis que possa querer dar uma legitimidade superficial à coisa. Mas lá no finalzinho a gente ouve assim, essa assinatura lhes dá garantia de permanência, de existência. Para Parashá Finéias é, se nós pudermos resumir, a ação do homem e da mulher temente a Adonai num momento crítico, com um recurso crítico, para garantir perpetuidade. Eu
Falei para você deixar passar, né? Mas não deixa, não. Mas você voltou no assunto. Esse é um caso que nós estudamos muito ali quando Jetro visita Moisés. Né? Olha que o conselho de Jetro, no capítulo 18, ele diz assim no verso 19: ouve agora a minha voz, e te aconselharei, e Elohim seja contigo. Representa o povo diante de Elohim, e leva as suas causas a Elohim. Ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Verso 22. Não, vamos continuar. Mas procura dentre o povo homens capazes, temente a Elohim, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe sobre eles por chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50 e chefe de 10, os miniãs. Julguem este povo em todo o tempo, que a ti tragam toda causa grave, mas toda causa pequena eles mesmos a julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. O que é emergente recorre a Moisés. O que não é, trata com os juízes. É a Torá. É isso aí. Para finalizar com vocês, eu vou fazer uma leitura de 2 versículos do profeta Oséias, capítulo 1, verso 1 e 2, para nós entendermos uma situação. O outro lado da moeda, quando nós deixamos de... Porque é muito bonito a gente concluir Finéias dentro de uma visão de que seremos como Finéias, que é o ideal, é o correto. Mas e se falharmos nessa hora? E se falharmos? O profeta Oséias, ele é um profeta que tem um dos maiores compêndios do tratado oral do Talmud falando a respeito dele. Por quê? Porque o profeta Oséias, ele vem no período de maior prostituição religiosa de Israel, em todo o histórico de Israel. Então ele não é um profeta que vem para dar boas notícias ou para exortar esperança para Israel. Mas o ponto crítico da pregação de Oséias era a condição de momento de Israel. Não é que Israel errou uma, não é que Israel errou 2, para ter vindo o profeta Oséias fazendo o que ele faz aqui agora. Israel tornou o erro um estatuto civil para si. Israel se recusou a atuar com Torá nos momentos emergenciais, que é o chamado maior de Israel para existir no mundo. Israel é luz para as nações porque ela tem a resposta em mãos para os problemas das nações. O profeta Oséias, no capítulo 1, verso 1, diz assim: palavra do Eterno, que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez falou o Eterno por intermédio de Oséias, então o Eterno lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do... Só que a palavra terra aqui é Adamá, a mesma origem da palavra Adam. Quem prostituiu aqui? O homem que vivia naquela terra. Vocês viram que foi o contrário aqui? Finéias impede o casamento de um hebreu com uma prostituta. Adonai manda o hebreu casar com a prostituta. O grande problema, Leomar, o grande problema é que ainda existe uma falsa concepção na nossa cabeça, eu estou dizendo na nossa cabeça, de que eu não praticando justiça, eu posso não praticar a injustiça. Eu tenho o meio termo, eu sou o isentão. É a expressão que se usa hoje no mundo, do indivíduo que não se posiciona politicamente nem direita nem esquerda, ele é chamado de isentão. Na Torá, se você não tomba para o lado da justiça, automaticamente você
tomba para o lado da injustiça. Não tem meio termo. Não existe o não praticante de justiça. Como se ele não fosse nem o que está lá atolado na injustiça e nem o justo. Não existe. Ou ele é justo, ou ele é injusto. O profeta Oséias aqui vem para tornar público o pecado de Israel de ter se tornado uma nação injusta, negando a essência do amor revelado a Israel que Adonai representa para a humanidade. Aí vocês leiam depois com carinho Oséias capítulo 4, do verso 1 ao 11. E para quem ainda pode ter algum grau de dúvida a respeito da ação de Finéias aqui na Paraxá, lembre-se que isso não foi a primeira vez que aconteceu. Leonardo, você está querendo dizer que houve um precedente de Finéias? Houve. A tribo de Levi, a tribo sacerdotal, para ser constituída, foi exigido dela o assassinato de seus irmãos, a espada na tenda aonde eles se encontravam. Êxodo capítulo 32, após o pecado do bezerro de ouro. Qual era a diferença entre a geração do bezerro de ouro e a geração de Finéias? O pecado foi o mesmo. A nação inteira se abraça aos deuses, o bezerro, e faz uma prostituição física ao redor do bezerro. Ali Israel, 177 mil homens vão aos prostíbulos de Moabe, e Finéias intervém, matando da mesma forma, e Adonai trazendo uma praga para matar da mesma forma. Qual é a diferença entre as gerações? São gerações diferentes, mas o que define a diferença entre eles? O pecado do bezerro de ouro, ainda não havia uma constituição levítica sacerdotal vigente. Os guardiões da Torá, que não têm direito à herança, que não pode ir no funeral de parente próximo, que tem restrições de uma vida para observar Torá, no bezerro de ouro não existia. Aí ele vem, arrebanha uma tribo inteira para guardar Torá. 40 anos depois, nem a tribo inteira de Levi interviu. Por quê? Porque a leitura do problema espiritual era muito mais delicada de ser discernida do que o ato flagrante físico em si. Quem é que discerne o problema do bezerro? Um homem, Moisés. A ponto de Adonai dizer: vou romper com todo mundo e vou começar a partir de você. Um homem foi para a presença de Adonai, se constituiu como justo e interviu pela nação. O cenário aqui é o mesmo. Um homem, diante de toda uma tribo. Imagine como foi grave, pastora. Por que foi grave? Porque havia um luto em andamento. Cuidado com isso. O bezerro de ouro não tinha luto. Eles estavam celebrando o exílio do Egito, a outorga da Torá. Qual era o luto vigente? Zero luto, era alegria. Cuidado para que situações que constrangem a nossa alma nos dias que nós vivemos não funcionem como cortina de fumaça que nos impeçam a enxergar a gravidade dos atos que nós precisamos intervir. Aqui tinha um luto, tinha um monte de gente chorando porque 177 mil tinham morrido. O luto, pastora, impediu. Não podia ter tido luto naquele momento. A situação era tão grave, Ulisses, que não tinha direito a luto. Era uma decisão sacerdotal. O sumo sacerdote não se enluta para que ele não perca a capacidade de discernimento dos problemas. Porque se o sumo sacerdote cair, a nação está toda exposta. Cuidado. Um problema pessoal na sua casa, na minha casa, não pode, pastora, servir de desculpa para eu abandonar a necessidade emergencial de uma coletividade.
de uma família, de uma cidade, de uma instituição, o que quer que seja. O luto aqui funcionou religiosamente como um fator ocultante da gravidade do problema. Cuidado, que a paraxá próxima agora vai entrar tratando deste assunto. Porque vai ver Moisés pegando ao fio da espada e não deixando ninguém de pé. Saul tentou fazer uma justiça parcial e foi reprovado quando ele tinha a ordem de destruir os filisteus. Aí você vai ver qual foi a cortina de fumaça de Saul. Ele não era o rei legítimo, a alma dele não conseguiu lidar com isso, então a visão dele ficou embaçada. Cuidado, para que as nossas fragilidades pessoais não nos impeçam de enxergar as urgências e emergências e a nossa atuação ser parcial ou nula em questões que Adonai colocar diante de nós. Que o Eterno nos dê um final de Shabbat de paz, que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde. Shavuot Tov em breve para todos.